Então, eu sou a Fernanda Pedoni Valdez, eu sou bióloga, aromaterapeuta e consultora de bem-estar da doTERRA. Sou uma apaixonada pelos óleos essenciais. Os óleos já fazem parte da minha vida há algum tempo e cada vez mais eu uso comigo. O meu marido se encantou também, meu filho já pede quando ele precisa algum óleo para respiração ou para dormir melhor, ele mesmo pede. E hoje eu vou falar então sobre os óleos essenciais no auxílio às dores, no combate às dores. Inclusive, uma coisa que eu estou passando no momento, estou com uma epicondilite, que é uma inflamação no cotovelo, e estou usando alguns óleos, já estou bem melhor, e tenho certeza que vou passar por essa sem precisar tomar nenhum corticoide, né, anti-inflamatório. Então, vamos lá. Então, eu gosto sempre de começar falando, só me deem um ok, por favor, se estão vendo bem a tela, se está tudo certo com a minha voz, a minha imagem, e aí eu vou continuando aqui. Então, eu gosto só sempre de começar, assim, o que são os óleos essenciais, né? Eles são compostos secundários, são compostos aromáticos extraídos e destilados das plantas. Compostos secundários porque eles não estão na via de metabolização da respiração e nutrição da planta, mas eles fazem parte dessa via, mas por outros motivos. Então, não é diretamente relacionado à nutrição e respiração da planta, mas é diretamente relacionado à sobrevivência da planta e maiores chances, né, de sobrevivência, de reprodução. Alguns óleos essenciais estão vinculados à polinização, outros ao combate de parasitas, de bactérias, de vírus, de fungos, etc. Então, eles fazem parte da vida da planta, mas não estão diretamente relacionados à nutrição e respiração das plantas, por isso que são chamados de secundários. Um mesmo óleo essencial, um único óleo essencial, pode conter centenas de diferentes compostos químicos. Então, por isso que quando a gente ouve que a lavanda é boa para dormir, é boa para alergia, é boa para pele, é boa para queimadura, é um analgésico leve, é um anti-histamínico, a gente fica, nossa, mas como pode, né? Porque justamente ali dentro daquela gotinha de óleo essencial a gente tem muitos compostos químicos, diferente de um composto sintetizado, um medicamento que a gente compra que tem aquele composto sintético, que só tem aquele, seja o linalol, seja o acetato de linalila, seja o salicilato de metila, que é muito usado nos remédios para dor, né, aqueles sprays e géis, enfim. Então, o óleo essencial, eu gosto de dizer que ele é uma sopa de letrinhas, sendo que cada letrinha é um composto químico. E com essas letrinhas a gente forma palavras. Essas palavras, quando a gente traz para os óleos essenciais, seriam as interações, as sinergias que esses compostos químicos fazem entre si e trazem ainda mais benefício para o nosso corpo. E a gente tem uma grande vantagem, é que a gente não cria resistência, ninguém tem abstinência, nem resistência a um óleo essencial, né? Bem pelo contrário, muitas vezes a gente começa a usar, a partir do momento que a gente consegue trazer o equilíbrio de volta para o corpo, seja numa insônia, numa dor, numa questão digestiva, respiratória, a gente pode até parar de usar, que a gente não vai voltar a ter aquilo, né? E um terceiro item muito importante, que eu acho que é uma questão que a gente tem que sempre pensar, é que eles são realmente muito baratos. Uma dose de um óleo essencial, ou seja, uma gota de um óleo essencial, que muitas das vezes é mais do que suficiente, e tem alguns casos que uma gota vai virar 5 ml, 10 ml, dependendo da pessoa que vai usar e dependendo do óleo. Então, eles são realmente muito baratos. Então, eu trouxe aqui rapidamente uma demonstração, por exemplo, um hortelã-pimenta, que quem é um membro da doTERRA, por exemplo, pode pagar R$ 45 num frasco de 5 ml. Isso sai
45 centavos por gota. A cada 5 ml a gente tem, em média, 100 gotas. Uma lavanda, 49 centavos por gota. Um copaíba, que é um remédio excelente, tanto para ansiedade, para insônia, quanto para inflamações musculares, articulares. Essa minha epicondilite, por exemplo, eu estou usando copaíba todos os dias, sai 78 centavos por gota. Então, é muito mais barato que 99% dos medicamentos que a gente encontra em farmácias normais. Então, sempre pensem nisso. Naturais. Então, sempre que eu falar química, não precisa se assustar, né? Porque eu estou falando da química natural das plantas. Muito eficientes e muito seguros. Claro, sempre tomando devidas precauções com alguns óleos essenciais que podem ser cáusticos se passados na pele puro, ou enfim, algumas pessoas podem não se dar bem com um ou com o outro por algumas questões de saúde, e eu vou trazer isso ao longo da apresentação, mas em geral são muito seguros. Então, os óleos, eles são extraídos de diferentes partes da planta. A gente tem a laranja, que é um exemplo clássico, que a gente pode extrair o óleo da casca da fruta mesmo, né? Tem o óleo que é extraído das flores, tem o óleo que é extraído dos brotos novos, e cada um desses vai ter uma composição química diferente, porque a cada momento da planta ela precisa de um tipo de, seja a polinização na flor, seja a proteção contra parasitas e contra herbívoros nos pequenos brotos e nas frutas, seja em questão de fungos na raiz e no caule. Então, cada parte da planta vai produzir. E aí, claro, nós descobrimos como tirar, mas a planta produz os óleos essenciais para a sua própria sobrevivência. Lembrando sempre que são muito concentrados. Então, uma gota de um óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, equivale a 28 sachês, daqueles sachêzinhos que a gente compra para fazer um chá, então equivale a 28 xícaras. E tem se falado, tá muito na moda, tá muito na moda. Não, na verdade, é uma medicina muito ancestral, é uma medicina tradicional. A gente tem muitos estudos já etnofarmacológicos, né, que trazem essa questão da cultura, da medicina ancestral, falando sobre várias plantas. Então, são coisas que as nossas avós, nossas bisavós, nossos tataravós usavam. Aqui na região, eu moro aqui no Nordeste, então região do Nordeste, Norte, é muito comum o uso de plantas para tratar várias questões de saúde. Então, é uma medicina que está aí há muitos milhares de anos, né? Essa foto aqui no canto, ela mostra uma bolsa de uma saca, né, de óleo de hortelã-pimenta na folha. Isso aqui é quando ampliado no microscópio. Então, é muito interessante, é muito inteligente, né, como a natureza sobrevive, como a natureza produz a sua própria farmacinha, e a gente tem aí o grande privilégio de poder usufruir dessa farmacinha natural. Então, hoje o assunto é dores. A dor é uma sensação desagradável, então todo mundo que já sentiu sabe, que pode limitar as habilidades e capacidades de uma pessoa. Eu, por exemplo, estou com essa dor no cotovelo, porque eu jogo beach tênis e acabei desencadeando essa dor daí. Claro que eu já tinha um histórico, só que, nossa, na hora que eu vou pegar minha bolsa, dói. Se eu encosto, bato em alguma coisa, dói. Tem muitos movimentos que eu não consigo fazer, e é muito ruim, né, a gente sentir dor. Então, eu vou trazer aqui algumas formas de a gente amenizar, de a gente melhorar essa situação, que o nosso corpo, na verdade, atua como um alarme, né? Então, quando eu tenho uma dor, a gente precisa parar e olhar aquilo ali, alguma coisa está acontecendo naquele lugar. Por exemplo, aqui no meu cotovelo é uma inflamação. Então, meu corpo está pedindo repouso, meu corpo está pedindo cuidados, e a gente precisa parar e olhar o que não está bem ali. Então, só para explicar para vocês como que eu desenvolvi essa apresentação, eu vou falar de alguns óleos, no geral, que eu gosto, para tratar algumas dores,
E eu vou trazer principalmente dores musculares, dores articulares e dores de cabeça. E depois eu vou trazer algumas receitinhas que eu já usei, que eu indico e que a gente tem bons resultados, tá? Então, eu vou começar com o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele é um antinociceptivo. O que que significa isso? Ele bloqueia os canais de dor, os nervos. Então, aquela dor não passa, ele não é um analgésico, mas eu paro de sentir aquela dor, eu bloqueio esses sinais para o meu corpo. Então, ele alivia o sentimento, a percepção da dor. É muito bom para dores musculares, tanto, né, que mentol ele é a base, quando a gente pensa num gel ou num spray para dor, a base dele é o mentol. Dores de cabeça, é muito bom. Cólica menstrual, né, que nada mais é também do que uma dor muscular. E para a questão intestinal, o hortelã-pimenta é muito bom para a questão intestinal, mas eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque isso é assunto para uma próxima aula. No caso, então, das dores, o uso tópico vai ser recomendado, né, passar no local. Sempre diluir, é bem importante que a gente dilua, além da questão de peles sensíveis, quando a gente dilui um óleo essencial num óleo carreador, né, num óleo vegetal ou num creme, a gente aumenta o tempo de absorção e a área de absorção. Então, ao invés de usar 2, 3 gotas puras, a gente pode usar 2 gotas diluídas num óleo vegetal e a gente tem maior espaço de uso. Então, a gente está aí economizando o nosso óleo essencial, aumentando o tempo de funcionamento, de atuação dele na nossa pele e garantindo que tenha segurança no uso. O uso restrito de hortelã-pimenta para hipertensos, tá? Não é proibido, mas a gente precisa observar. Eu tenho casos de pessoas bem próximas que são hipertensas e que têm também epilepsia ou que têm histórico de epilepsia e usa hortelã-pimenta para algumas questões específicas, então pode usar sim, a gente só tem que observar sempre essas pessoas mais de perto. Um segundo óleo, que é um clássico, né, que é a lavanda, o óleo mais vendido no mundo, é extremamente relaxante, então quando a gente pensar em dores tensionais, a gente tem que pensar em lavanda. Quando a gente pensar em dores emocionais, a gente tem que pensar na lavanda também. Ela é um analgésico leve, e aí por isso que eu trouxe aqui, dores tensionais. Então, por exemplo, quem tem essa questão do trapézio, né, que por conta de postura ou trabalho, ou mesmo a tensão do dia a dia acaba tensionando o trapézio, gera essa dor aqui, que muitas vezes pode subir para a cabeça. Então, importantíssimo, assim, a lavanda ela pode ser aliada a outros, mas a gente tem que sempre pensar na lavanda para essas dores tensionais. Para, ergonomia, como eu falei, né, inclusive eu não estou sentada muito bem. Cólicas menstruais, que nada mais é do que a contração ali do útero para expelir, né, aquela parte toda, enfim, que não houve uma gestação. Então, a lavanda, ela também ajuda a relaxar essa musculatura e ajuda a diminuir a dor. Para enxaqueca emocional, ela é importantíssima. Então, pessoas que têm alguma enxaqueca relacionada a alguma questão emocional, ela sempre tem que entrar, eu vou trazer uma receita mais para frente. É super seguro para gestante, sempre usando numa diluição de 1% para gestantes, e para lactantes, aí já pode ser 2%. E sempre no uso tópico e inalatório, né? Para essas questões de dores ou de relaxamento. Depois a gente vem para a copaíba, que eu sou apaixonada, na minha casa a gente não fica sem, a gente usa o de 15 ml, eu pego um vidrinho de 5, encho o vidrinho de 5 para mim e meu marido fica com de 15. A gente usa bastante para essas questões de dores, eu até nem tenho tantas dores, ele tem bem mais dores que eu nas costas e tal, ele tem um desvio, tem um problema no pé chato, então tem dor no joelho e tal, então ele usa bastante, mas eu gosto muito da copaíba também como um ansiolítico e para me ajudar no sono.
Então, assim, a copaíba é um óleo que eu uso quase que todos os dias, sublingual ou nas têmporas, para me ajudar com aquela dor de cabeça. Nossa, a copaíba, pingando na palma da mão e passando nas têmporas, ela tira a dor de cabeça com a mão. A copaíba é um anti-inflamatório muito importante, um analgésico muito importante também. E aí a gente pode pensar nela para todos os tipos de dores, musculares, articulares, reumatismo, artrite, artrose, né? São dores articulares também. Cólicas menstruais, enxaqueca. E o uso dela pode ser tópico ou pode ser oral, pode ser em cápsula, mas eu gosto muito de pingar embaixo da língua, já me acostumei com o gosto, já nem acho tão ruim assim. No início achava, hoje em dia já nem acho tão ruim assim. Aí a gente tem também o gengibre, que é um excelente anti-inflamatório, um antioxidante também, pensando sempre que quando a gente tem um processo inflamatório, a gente tem um estresse oxidativo ali, então é bem importante que a gente entre com um antioxidante junto. O gengibre é muito bom para dores musculares e articulares, é muito bom para enxaqueca também, além de ser excelente para as cólicas digestivas, né, para as cólicas intestinais. Ele pode ser usado de forma tópica ou interna, dependendo da pessoa, claro, dependendo da idade e das questões da pessoa, né? Ele também tem um uso restrito para hipertensos. E aí, de novo, eu falo assim, ó, é um uso restrito, mas não é proibido. A gente sempre tem que ter um equilíbrio entre o benefício e o risco. Se eu tenho outros óleos para usar, ok, vou usar outros óleos, mas, por exemplo, se eu estou com uma pessoa com muitas cólicas intestinais, com alguma questão digestiva muito mal, e eu não tenho outras opções, né, que possa usar, eu vou usar com cautela, de forma tópica, diluído, massageando a barriga, mesmo que seja um hipertenso. Nada é 8 ou 80, né? A gente sempre tem que pensar ali no equilíbrio entre o risco e o benefício. E é necessário diluir também para peles sensíveis. Aliás, para quem tem pele sensível, para quem sabe que tem quaisquer alergias e histórico de alergia muito forte, é interessante diluir. Os óleos não perdem a eficiência se forem diluídos, bem pelo contrário, eles até ganham eficiência, então não tem problema nenhum diluir um óleo. Temos aqui também o cipreste, que é um óleo que eu gosto bastante. Ele ajuda muito na circulação, ele ajuda muito a reduzir edemas. Quem me acompanha mais de perto sabe que esses dias eu tive um acidente horroroso e eu até tem que rir, porque foi uma coisa muito tosca. Eu consegui chutar minha própria perna, não me perguntem como. Eu chutei com o meu calcanhar direito a minha canela esquerda, jogando beach tênis. E aquilo ali virou um roxo. Só não ficou um roxo horroroso, enorme, porque eu usei muito cipreste, muito Deep Blue, e teria ficado muito pior, com certeza, se eu não tivesse usado nada. Mas, claro, rolou alguma rompimento de veias, e aí teve um edema que acabou descendo para o meu pé, por causa da gravidade, e eu usei bastante o cipreste em massagem para ajudar a diminuir aquele edema e aquela circulação. A minha recuperação foi bem rápida. Eu imaginei no dia da pancada e as pessoas que viram, imaginei que ficaria muito pior, mas foi bem rápida e eu tenho certeza absoluta que foi resultado do uso dos óleos essenciais, principalmente do cipreste, que ajuda bastante na circulação. Ele é um antiespasmódico e um relaxante muscular também bem importante. Ele é muito bom para pernas cansadas, então naquele dia que, nossa, ou que a gente caminhou demais, ficou muito tempo de pé, ou para pessoas que têm mesmo problema de circulação, né, síndrome das pernas inquietas, também ele é muito bom, porque, na verdade, as pernas inquietas nada mais é do que a má circulação, e aí isso faz com que a pessoa tenha necessidade de movimentar para poder fazer a circulação acontecer. Então, o cipreste pode ser muito bem utilizado nesses casos.
junto com o Deep Blue ou junto com o hortelã-pimenta e um cítrico, que os cítricos também ajudam bastante na circulação. Ele é muito bom para reduzir câimbras também, contraturas musculares, porque ele é um antiespasmódico. Ele é muito bom também para engurgitamento mamário, então, para quem está amamentando e, né, acaba tendo aquele leite que fica empedrado, né? E aí sempre no uso tópico também. Aí a gente vem para o alecrim, que é um analgésico muito importante. Ele é usado muito para dores musculares, articulares, reumatismo, artrite, artrose. Também pode ser usado para enxaqueca. É uso tópico inalatório. E ele também tem um uso restrito para hipertensos e epiléticos. Eu gosto também de misturar o alecrim em algumas misturas, principalmente porque o cheiro dele é um cheiro bem forte de alecrim mesmo. Então, se a gente diluir ele junto com um limão, junto com um cipreste, esse cheiro se mistura e fica mais agradável para o uso. Mas o alecrim é um óleo bem importante também para essas questões de dores no corpo. Aí a gente tem também o cravo, que é muito bom para a circulação, ele é muito bom para reduzir edemas também, e é um importantíssimo antioxidante, né? Um dos óleos mais importantes, assim como um antioxidante. Ele pode ajudar muito também nas dores musculares, articulares, nas enxaquecas tensionais, porque ele ajuda a melhorar o sistema, a circulação por ali, então ele ajuda a liberar essa musculatura que fica tensa. Ele é muito bom para o sistema digestório também, muito bom para cólicas intestinais. Uso sempre tópico, e ele pode ser usado via interna, mas aí é para questões mais específicas, né, como alguma questão intestinal, enfim, não é esse o assunto do momento, e ele sempre deve ser diluído, porque ele é um óleo rico em fenol, né, o eugenol, e ele é dermocáustico, então ele sempre precisa ser diluído. Aí a gente tem também o breu branco, que é o nosso mais novo lançamento, né, o nosso olíbano brasileiro. Eu estou curiosíssima já, aliás, eu acho que ainda essa semana eu vou fazer um pedido de outros óleos e eu vou pedir um breu branco para mim, porque eu já ouvi de quem já usou, eu já ouvi comentários de que ele tira a dor que a copaíba não tira. Então, eu estou achando que ele vai ser um grande parceiro meu, junto com a copaíba, principalmente para essa inflamação no cotovelo, de vez em quando eu tenho alguma dor no joelho também, até que quem me conhece aqui já sabe que a minha dor no joelho, quem curou a minha dor no joelho foi a copaíba, há uns 8 meses atrás já, não, até mais, uns 10, 12 meses atrás. E eu tô louca para experimentar o breu branco. Ele é muito bom para dores de cabeça, ele é muito bom para dores musculares, ele é muito bom para doenças autoimunes, né? E o uso dele pode ser tópico e interno. Eu já conheço o breu branco como a mescla. E aqui no Nordeste, inclusive aqui em Itacaré, eu tenho uma amiga que ela produz bem de forma artesanal para o uso dela mesmo, já me deu, eu já usei, o óleo vegetal de a mescla. Então, e ele é muito indicado em massagens, muito indicado em dores, e ele é um desses clássicos da etnofarmacologia, ele é um desses clássicos de que os índios usavam, de que as comunidades quilombolas usavam. Então, isso é muito legal, assim, a gente já vê hoje comprovações científicas da medicina tradicional, né, da medicina ancestral. Então, eu estou bem curiosa, estou louca para ter ele comigo, que tenho certeza que vai ser um grande aliado. E eu trouxe também a pimenta preta. A pimenta preta já é uma aliada minha também. Eu pedi ela para mim agora no meu último LRP, e eu estou usando ela no cotovelo, eu sinto que ela dá uma melhorada na hora, assim. Ela é um analgésico bem importante, um anti-inflamatório. Eu misturo ela com o Deep Blue na hora de passar no cotovelo e ela dá uma melhorada considerável. E ela também pode ser feito o uso tópico e o uso interno.
Bom, e fora isso, né, a gente tem o grande privilégio de ter a doTERRA nos proporcionar isso, depois de muita pesquisa junto com, né, o seu corpo de pesquisa, os médicos, os cientistas, e a gente tem esses dois mixes prontos, esses dois blends prontos, que são o Deep Blue, que é um grande favorito nosso aqui em casa também, cada um tem o seu, eu tenho o meu e meu marido tem o dele, e o Past Tense, que virou um favorito tem, sei lá, uns 2 meses, tem 1 mês e meio mais ou menos que eu pedi um Past Tense a primeira vez, eu me apaixonei pelo cheiro, ele é muito gostoso, eu não tenho dores de cabeça, eu raramente tenho dor de cabeça e muito menos essa tensão no pescoço, então às vezes eu uso ele só pelo cheirinho mesmo, mas o meu marido tem com frequência essa questão do pescoço, e o primeiro Past Tense que eu comprei para ele acabou, sei lá, em 1 mês e meio, de tanto que ele amou também, ele é muito gostoso, eu comecei a falar dele para todo mundo, e quem não experimentou ainda, experimente, porque o Past Tense é muito bom, ele é muito bom para dor de cabeça tensional. E o Deep Blue para todas as dores, né, dores musculares, articulares, ele é muito bom mesmo. Eu tenho uma história para contar do Deep Blue, que na verdade, nesse caso foi o Rub. A minha mãe caiu de bicicleta e quando ela chegou em casa, ela caiu e ela chegou em casa, ela já pegou o Deep Blue, passou em tudo. Ela não ficou com nenhum roxo, ela conta isso para todo mundo. Ela ficou assim com um raladinho aqui no ombro, mas não ficou com a perna roxa, não ficou com o joelho roxo, nada, ficou só com o raladinho de onde ela tinha batido no chão. E ela já era fã, virou mais fã ainda. Ela conta isso para todo mundo. Inclusive, ela tem uma amiga que já tinha comprado comigo também o Deep Blue Rub e também caiu na rua e usou e ficou impressionada que ela não ficou com nenhum hematoma nem nada. Então, o Deep Blue é realmente um mix muito bom. Eu acho até, me arrisco até a dizer que é um dos melhores mix, um dos melhores blends da doTERRA. Ele tem, junto com óleos que ajudam na dor, ele tem óleos que ajudam a relaxar, né? Como o Ylang Ylang, por exemplo. Então, ele ajuda muito nessas questões tensionais também. Bom, e o Past Tense também, né? Ele é uma mistura de óleos para dor e óleos para relaxar, mas ele é justamente para diminuir essa tensão. Então, agora eu vou trazer aqui algumas dicas de coisas que eu já usei, de coisas que eu já indiquei. Então, para quem não está ainda com papel e caneta na mão, essa é a hora de pegar um papel e uma caneta. E eu vou começar com as dores articulares. Eu gosto muito sempre de indicar o Copaíba sublingual. Não tem contraindicação, ele é um óleo super seguro, inclusive ele é um hepatoprotetor, ele é um protetor cardíaco, é um protetor renal, é um antioxidante muito importante. Então, o Copaíba é um óleo que não tem contraindicação. Eu gosto de fazer ele sublingual, porque fazendo sublingual a gente tem a entrada dele sem a passagem pelo fígado, então a entrada dele direto na corrente sanguínea. A gente tem um efeito mais rápido, mas pode ser feito em cápsula também, para quem não gosta do gosto, ou numa colherinha de mel, ou numa colherinha de azeite de oliva. Eu gosto muito da sinergia de Deep Blue, gengibre e vetiver ou pimenta preta, qualquer um dos dois. Então, aí a gente vai fazer uma sinergia de 10%. Lembrando sempre que quanto menor for a área de uso, maior pode ser a concentração. Não estou falando que a gente vai fazer 20%, 30%, 50%, não é isso. Mas, por exemplo, assim, se há alguma questão de dor articular no cotovelo, por exemplo, ou nas mãos, a gente pode usar 10%, a gente vai usar 2, 3 vezes por dia. Agora, claro, se é uma pessoa que tem dores ao longo do corpo todo, né, aí a gente vai fazer uma diluição de 5% e vai usar umas 2 vezes por dia. Então, quanto maior for a área que a gente for usar, menor a concentração. Quanto menor for a área que a gente for usar, maior a concentração. Então, para 10%, a gente vai usar entre 20 e 25 gotas a cada 10 ml. Completar para 10 ml. Então, por exemplo, eu vou pegar um medidorzinho,
colocar um pouco de óleo vegetal. Eu gosto bastante do óleo de gergelim, ele dá uma esquentada no local. Ou pode ser o óleo de coco, pode ser óleo de semente de uva, não tem problema. Pode ser até um creme, né? O creme neutro da doTERRA é muito bom também para massagem, ele rende bastante. Então, a gente vai colocar um pouquinho, vai colocar as gotas ali e vai completar para 10 ml. Porque 20 gotas, entre 20 e 25 gotas, já dá em torno de 1 ml. Se eu botar 10 ml mais as 25 gotas ali, eu vou ter no final 11 ml. Então, eu sempre vou colocar um pouco do óleo vegetal ou do creme, colocar as gotas e completar até os 10 ml. Isso pode ser feito num bekerzinho de vidro desses que se compra em loja de vidraria de laboratório, pode ser esses medidores de cozinha, pode ser esses copinhos de xarope, um medidor de 10 ml, e eu gosto sempre de falar de 10 em 10 ml, então sempre que eu for dar uma receita, vou falar para 10 ml. Para dor muscular, Deep Blue, copaíba e cipreste ou cravo. Por quê? Porque o Deep Blue vai entrar ali com toda a sua potência dos analgésicos, dos anti-inflamatórios, que é o Intergreen, o Peppermint, o Helichrysum, o Tanaceto azul. A copaíba vai entrar como mais um anti-inflamatório e o cipreste e o cravo vão ajudar na circulação. Então, eles ajudam a reduzir essa tensão, ajudam a reduzir edema que possa ter ficado, né? Porque quando a gente tem um edema, não necessariamente a gente vai ter um roxo por fora da pele, né? Também 10% uso tópico, então lembrando, 10% é de 20 a 25 gotas em 10 ml de solução final. Dor de cabeça. Bom, quando eu tenho dor de cabeça, eu gosto muito, e eu indico muito isso. Uma gota de copaíba ou de hortelã-pimenta, pinga na palma da mão, pega com a pontinha dos dedos e passa aqui. O que sobrar, inala na palma da mão, que é batata. Claro, tem pessoas que se dão melhor com a copaíba, tem pessoas que se dão melhor com a hortelã-pimenta. Então, vê o que funciona melhor para ti. Quando for uma enxaqueca de fundo emocional, a gente pode usar o Deep Blue. Ou, para quem não tem o Deep Blue, pode usar um hortelã-pimenta puro. Agora a gente tem o Tanaceto azul, né, já para vender puro também, é um lançamento. Ou o Intergreen mesmo, puro. E aí a gente adiciona ao lavanda ou manjerona. Então, a gente vai colocar uma gota de cada, com 4 gotas de óleo essencial, de óleo de coco fracionado, e massageia aqui na região do trapézio, né, aqui na região da nuca e dos ombros. Junto com isso, a gente, sabendo que essa enxaqueca tem um fundo emocional, a gente tem que trabalhar o emocional também. Então, tu vai fazer uma inalação de laranja ou algum outro cítrico, ou um lavanda, ou um balance, um capim-limão, pode até intercalando esses ao longo do dia, se tu tiver, né, alguns desses óleos, umas 4 vezes ao dia, inalação direta mesmo, pinga na palma da mão, espalha e cheira na palma da mão, inala profundamente, para, respira algumas vezes. Eu sempre digo, não adianta pinga o óleo na palma da mão e já sai correndo, inala e já sai correndo para cuidar do filho, do cachorro, do papagaio, do vizinho. Tem que dar uma parada, tem que dar uma respirada, tem que trazer isso para um momento teu. Então, faz uma inalação junto, usa de forma tópica, claro, mas faz uma inalação de um óleo que vai te ajudar com essa questão emocional também. Dor de cabeça. Essa dica da dor de cabeça, até eu ainda não experimentei. A próxima vez que meu marido tiver uma dor de cabeça, ou eu vou até experimentar, eu li em algum dos meus livros, diluir uma gota de cravo, de óleo essencial de cravo, em 3 gotas de óleo vegetal, coloca num potinho, embebe ali um pano macio, uma gaze, um paninho, alguma coisa, um algodão, e colocar na testa e nas têmporas, vai intercalando, testa e têmporas. O cravo vai ajudar a circulação, então vai ajudar a melhorar essa dor de cabeça. Enxaqueca de fundo tensional, então é aquilo que eu falei, quando pesa aqui, né, no pescoço, na nuca. O Past Tense é maravilhoso,
Mas, para quem não tem o Past Tense, vou tentar passar quase a receita do Past Tense aqui. Na verdade, botei algumas opções, mas dá para escolher, assim, uns 2 ou 3 desses. Então, por exemplo, hortelã-pimenta, mais lavanda, mais copaíba, ou o hortelã-pimenta, o pimenta preta e o olíbano, ou o hortelã-pimenta, o lavanda e o pimenta. Fazer uma combinação, o hortelã-pimenta é bem importante, porque ele é um antinociceptivo, então ele diminui já a sensação da dor, e os outros vão trabalhar tanto na questão da inflamação, da analgesia, como também na questão da emoção, né? Todos esses óleos ajudam, lavanda, o pimenta preta, o olíbano e o copaíba ajudam nessa questão emocional também. O pimenta preta, não sei se vocês sabem, mas ele também tem um alto teor de beta-cariofileno, que é um composto químico que ajuda bastante nas questões emocionais. E aí a gente bota 4 gotas no total, então 2 gotas de cada, se for usar 2 óleos, ou 2 de uma de outro e uma de outro. A gente pode fazer essa combinação. Eu sempre falo assim que essa é a mágica, né, dos óleos essenciais. A gente pode fazer umas combinações que ainda aumentam, potencializam o resultado deles, trazem resultados melhores do que se cada um fosse usado separadamente. E eu gosto de passar para as pessoas um entendimento de cada óleo, para que realmente eu possa pensar, bom, eu não tenho aqui, digamos, o pimenta preta, mas eu tenho o copaíba, ou eu não tenho o olíbano, mas eu tenho lavanda e um limão, que eu posso usar junto. Então, é importante que a gente comece a entender e comece a misturar. E aí é um mundo sem volta, um caminho sem volta. Quanto mais a gente usa, mais a gente se apaixona e mais a gente quer usar. E realmente traz muita diferença para a nossa vida, traz benefícios gigantescos para a nossa vida. Então, a gente tem que realmente botar uma intenção e botar uma atenção também nessa parte de entender como os olhos funcionam, porque daí, assim, deslancha e a gente nunca mais vai parar de usar. Então, pega essa misturinha e dá uma massageada no trapézio, que ajuda a soltar. Então, vamos lá para a parte mais da mulher. Então, vamos nas cólicas. O Deep Blue com lavanda, com cravo, com copaíba. Para quem não tem o Deep Blue, pode ser só o lavanda, o cravo, o copaíba. Pode ser o lavanda, o cravo, canela e o copaíba também. Pode botar o hortelã no lugar do Deep Blue, que também vai dar certo. 1 gota de cada, com 3 a 4 gotas de um óleo de coco fracionado, um óleo vegetal, massagear na região do baixo ventre. E aí, pensando que aí a gente tem óleos que ajudam na dor, ajudam a soltar essa musculatura tensa, ajuda na inflamação e o cravo é um importante útero tônico, né? Então, ele ele estimula o útero a funcionar e faz a menstruação descer. Dor na lombar, principalmente para gestantes. Essa receitinha aqui é para gestante, principalmente porque gestante não pode usar, não é muito recomendado, né, o hortelã-pimenta, então o Deep Blue também não vai cair muito bem. Lavanda e pimenta preta são óleos bem seguros para gestante. Então, a gente pode usar 1 colher de chá, uma gota para 1 colher de chá. Isso vai dar a diluição de 1%. E massagear a região lombar. Dor de crescimento é uma coisa que eu passei aqui em casa com meu filho, que é aquela dor que eles têm, né, entre os 4, 5, 6, 7 anos, por ali. Agora, o meu filho já não tem mais muito, mas quem conhece ele sabe, ele é muito alto para a idade dele, então ele teve um período que ele sentia muita dor nas pernas na hora que ele ia deitar, e era bem essa dor do crescimento. E aí eu fazia sempre uma massagem nele, ele deitava e já me pedia para massagear as pernas dele, né? E aí eu fazia sempre uma massagem nele com Deep Blue ou com lavanda, hortelã e copaíba. Eu botava 2 gotas de cada. Se fosse fazer só com o Deep Blue, dá para fazer 6 gotas só do Deep Blue, em 1 colher de chá. Lembrando que a colher de chá
eu estou falando de uma colher de chá que é em média 5 ml, tá? Quando eu falar em colher de sopa, eu estou falando de 10 ml. Aqueles medidores redondinhos, assim, de cozinha, uma colher de chá é 5 e uma colher de sopa é 10. Então, num total de 6 gotas para uma colher de chá, massageio local. Para pernas cansadas, né, que é aquilo que eu falei da questão da circulação, para melhorar a circulação, a gente pode usar cipreste laranja ou algum outro cítrico, grapefruit, tangerina, limão. Todos os cítricos são muito bons para a circulação. 2 gotas de cada para uma colher de chá. E aí, eu acho que aqui, na verdade, desculpa, eu acho que aqui na dor de crescimento é 2 gotas de cada para uma colher de sopa, principalmente em se tratando de crianças. 2 gotas de cada, 6 gotas para uma colher de sopa. Depois eu vou consertar aqui. E aqui, pernas cansadas, quando a gente fala mais em relação a adultos, né, a gente já pode usar 4 gotas para uma colher de chá, 5 ml. Massagear as pernas sempre de baixo para cima, e de preferência também ficar com as pernas para cima para ajudar, né, a voltar a circulação. Cólica intestinal, limão ou laranja, ou algum outro cítrico, mais gengibre ou cravo, 1 gota de cada com 1 colher de chá de óleo de coco. Claro, aí a gente tem que pensar na idade, né? Massagear o abdômen no sentido horário. Quem me segue no Instagram viu que eu postei hoje, inclusive, um depoimento de uma amiga que ganhou vários óleos da doTERRA de uma amiga, agora, recentemente, no aniversário, enfim. E ela me mandou uma foto dizendo, ela tá com uma bebê de, sei lá, 1 mês e pouco, e ela me mandou uma foto dizendo que a menina estava há 2 dias e meio já sem fazer cocô, que se fechasse 3 dias, a pediatra ia indicar para colocar um supositório, e ela não queria ter que colocar, né, o supositório. Ela me perguntou se tinha algum óleo que pudesse ajudar. Aí do que ela me mostrou, eu falei, não, pega o teu laranja, falei para ela diluir 1 gota em 1 colher de sopa, né, porque é uma neném muito pequenininha, e massagear o abdômen no sentido horário. No dia, uns 2 dias depois, ela me falou que naquele dia mesmo, isso foi no domingo de manhã, no domingo de tarde, ela usou essas palavras. Ela falou assim, amiga, esqueci de te contar, funcionou, cagou até os olhos. Então, assim, a menina fez todo o cocô que precisava, graças à massagenzinha com laranja. É super boa mesmo. Então, se tiver laranja para misturar com gengibre ou cravo, fica ótimo, mas se tiver só laranja também funciona super bem. Fibromialgia. Bom, a fibromialgia, ela causa muitas dores, mas ela tem um fundo emocional muito importante. Então, por exemplo, um Deep Blue ou Deep Blue Rub é muito bem indicado para as locais de dor, mas a gente precisa tratar o emocional também. E aí, uma sinergia muito boa, uma sinergia muito estabelecida, assim, para fibromialgia, é o capim-limão, manjerona, manjericão e copaíba. 1 gota de cada, 1 colher de sopa. Isso aí pode ser feito numa colher de sopa, dá mais ou menos um rolon, né, aquele rolon de 10 ml. Então, isso pode ser feito num rolon, e para uma pessoa que tem fibromialgia, tem que usar isso com frequência, para, né, como de forma inalatória mesmo, para ajudar também na questão emocional. Claro que ele também ajuda na dor, mas ele vai ajudar bastante na questão emocional. Também pode usar o Deep Blue ou o Deep Blue Rub de forma tópica. Eu trouxe aqui uma tabela que eu espalho por aí para todo mundo que me pede. Como eu falei antes aqui, ó, dores agudas e inflamação, a gente vai usar 5%, e dores crônicas 10%. Então, isso também depende muito, isso sempre vai depender da idade, claro, porque em idosos e crianças e bebês e gestantes a gente vai diminuir essa porcentagem, né, essa concentração,
ir para um local maior do corpo, a gente precisa diminuir a concentração também. Então, espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Se ficou alguma dúvida que eu não consegui esclarecer aqui, pode me chamar no Instagram ou no WhatsApp. Estarei sempre pronta para responder, nos grupos que eu estou ali também. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, Rose e Léo, de estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento. E uma boa noite para todo mundo.